Olá, bom dia a todos aqui presentes, à imprensa também que veio para essa coletiva, que será justamente a apresentação do plano de expansão e de manutenção permanente da malha cicloviária e anúncio do Ruas Abertas na Liberdade. Para dar início, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com a palavra. Obrigado. Alô? Bom dia a todos. Queria iniciar aqui comunicando a presença aqui do secretário Fabrício Cobra, da Casa Civil, do Celso de Mobilidade e Trânsito, Cacá Viana de Esportes, Marcos Gadeiro, Urbanismo e Licenciamento, Rodolfo Marinho, do Turismo, as nossas secretárias adjuntas, Carola Fêmela, aqui à minha direita, de Subprefeitura, o Hugo Coga, de Mobilidade e Trânsito, José Armênio, de Urbanismo e Licenciamento, Gilberto Natalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas, Marcelo D'Angelo, de Comunicação, Vitor, chefe de gabinete do prefeito, subprefeito da CEL, Coronel Álvaro Camilo, diretores presentes das empresas da CET, o Emilton, da SP Trânsito, Levi, da Adesampa, Renan. Também está aqui presente o Luiz Cláudio, que é o proprietário da empresa M4, é isso? É M4? M4 Construções, empresa responsável pela manutenção da ciclofaixa. Pedro Fernandes, assessor da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. A cada um dos senhores amigos da imprensa. Também Tomás, representante da Bike Zona Sul. E vai começar, viu, Tomás? Vai começar lá pela Zona Sul, que é a primeira obra de requalificação. Como é que chama aquela avenida lá, Celso? Jair Ribeiro da Silva. Cumprimentar também a Aline Pellegrini, conselheira do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Hoje a gente vai fazer aqui, portanto, o anúncio do plano cicloviário e também das ruas abertas na Liberdade. Hoje nós temos 722 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, maior malha cicloviária do Brasil. Desde 2017, 219 quilômetros foram entregues, ampliação de 43%, outros 409 quilômetros foram revitalizados. Também, além de anunciar aqui esse investimento com relação à recuperação da malha cicloviária, investimento de 64 milhões, se não me engano, não estou achando aqui, mas acho que é isso. Também vamos falar aqui sobre a questão do edital que a gente está lançando para 158 quilômetros de novas ciclovias, que abrange 25 subprefeituras, investimento de 371 milhões de reais. E também a questão das ruas abertas da Liberdade, vai ser feita a apresentação aí pelo Pedro, que vai iniciar no dia 1/10. Portanto, passo aqui já a palavra ao secretário Celso para a apresentação do plano cicloviário da cidade de São Paulo. Acho que temos antes um vídeo e depois a apresentação. É isso, né, secretário? Então, primeiro vão colocar um vídeo aqui para vocês assistirem. Na sequência, o secretário vai fazer a apresentação detalhada. São Paulo sempre foi terra de inovação. E quando o assunto é mobilidade urbana, não seria diferente, né? Com 722 quilômetros, temos a maior malha cicloviária do país. E andar de bike vai ser ainda mais seguro e prazeroso. Agora, a cidade vai ter pela primeira vez um programa de manutenção permanente da malha cicloviária. Vamos trabalhar para o aumento da vida útil e garantir a qualidade das nossas ciclovias. Selecionamos os locais para manutenção a partir da auditoria cidadã da Associação Ciclocidade e do atendimento à própria população por meio dos canais SP 156. De imediato, daremos cara nova às ciclofaixas das avenidas Jair Ribeiro da Silva, em Interlagos, a Rua França Pinto, na Vila Mariana, e a Praça da Sé, no centro. Vamos instalar taxas e taxões, linhas divisórias, pintura nos cruzamentos, placas de regulamentação e desenhos no solo. É a segurança do nosso ciclista em primeiro lugar.
Oferecemos comodidade para facilitar o uso da bicicleta. Temos 7.000 vagas em 72 bicicletários e outras 800 em 29 locais com paraciclos e em estações de trens e terminais de ônibus. Em cima da ciclovia a gente se sente bem mais seguro. Já te traz uma segurança, já te traz um certo conforto. Evita muito acidente, né? São 1.600.000 bicicletas em São Paulo, 9.000 delas nas ruas todos os dias. Esse número pode crescer a partir de programas com parceiros para empréstimo e reparo gratuito em pontos estratégicos da cidade. A questão da ciclovia, das ciclofaixas, facilitou muito para o entregador, né? Existem muitas pessoas exercendo esse trabalho de entrega, né? Ele é fundamental para tudo, assim, para o ecossistema. Ter uma ampliação, ter mais acesso, facilita para nós trabalhadores dessa classe. Só neste ano, antes do programa, entregamos mais de 23 quilômetros de novos trechos, como as ciclovias da Ponte Cidade Universitária e Viaduto Bresser, além das avenidas Nações Unidas e Engenheiro Alberto de Zagotes. E teremos muito mais. Até 2028, o nosso compromisso é trabalharmos na expansão para 1.800 quilômetros de estrutura qualificada e com cuidado constante. É a Prefeitura de São Paulo trabalhando junto à população, ouvindo e entregando serviços em tempo recorde e no mais alto nível de qualidade. O Celso, deixa eu só fazer uma complementação aqui, que o Auditoria Cidadã 2022, feito pelo Ciclocidade, apresentou o levantamento que 81% da malha existente naquela época, 699,2 km, estavam em boas condições e 19% precisavam de algum grau de atenção, sendo que 5% requeriam requalificação imediata e 2% estavam apagadas. Então, o que a gente fez agora, essa licitação, ela vai permitir, de uma forma contínua, a manutenção das nossas ciclovias e, portanto, toda a demanda das pessoas que fazem uso das ciclovias vai poder ser atendida, porque antes a gente não tinha contrato, às vezes tinha muita dificuldade para poder dar a necessária manutenção, e agora, da forma como está, o valor englobado, não vai ser gasto de uma vez, vai ser feito de acordo com a necessidade, e vai poder dar uma resposta bem imediata das necessidades. Só fazer essa complementação, Celso. Aí, para a apresentação, eu vou dar o play aqui, aí o senhor pode passar os slides. Então, bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a presença dos secretários, da imprensa, de todos os presentes. Agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, que tem nos apoiado cada dia mais para que a gente possa avançar nos anseios da sociedade. No dia de hoje, né, a gente anuncia, como bem disse o prefeito, o nosso programa de manutenção permanente da malha cicloviária, que é um plano muito importante, um programa para que a gente possa garantir todas as conquistas que os cicloativistas, toda a sociedade que utiliza-se da bicicleta como esse meio de transporte, que eles possam ter os seus, tudo que foi conquistado, que seja mantido e que eles possam sempre ter segurança e que a gente possa desenvolver um programa maior para que a gente expanda esse serviço pela cidade de São Paulo, seja expandido o serviço. Tá? Então, como disse até o prefeito, vou repetir aqui, né, a evolução desde de 2019 até 2023, nós crescemos a nossa malha viária em 43%. Hoje, nós temos 722 quilômetros. Essa estrutura ela está dividida entre ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, totalizando 722 quilômetros. Os bicicletários, os paraciclos. O programa, então, como disse, garantirá a conservação das estruturas cicloviárias existentes. Começa com as vias apontadas pela Auditoria Cidadã, que é uma parceria entre a SMT, CET e Ciclocidades, e também eu sou membro do comitê da Câmara Temática de Bicicleta, eu participo ativamente também das câmeras, né, todas elas que tem lá junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito,
E também a gente estuda todas as demandas que nos chegam através também da Câmara Temática. A gente aproveita para poder também fazer um estudo e avançar nas demandas que eles nos trazem. Tá? Aqui nós temos as principais vias, na verdade, o cronograma, né, inicial, com as principais reivindicações da população, da auditoria cidadã, sem prejuízo de que a gente possa dar andamento em outras, a manutenção de outras ciclovias de acordo com a demanda e o que nos for chegando, o que chegar para a gente na secretaria. Tá? Então, a gente começa ali pela Jair Ribeiro da Silva, no primeiro mês, depois a gente se expande para França Pinto, Visconde de Taunay, e assim sucessivamente, e a gente vai também atendendo a demanda do dia a dia da população, dos ciclistas. O nosso programa de metas ele prevê a entrega de 300 quilômetros. Nós, hoje, temos 120 quilômetros sendo executados pela PPP da habitação. Nós temos 158 quilômetros que nós vamos lançar o edital na segunda-feira, a partir agora da autorização do prefeito. E estamos, hoje, também em execução mais 25 quilômetros. Então, nós pretendemos, aí, 2024, atingir o nosso plano de metas e deixar tudo preparado para que o nosso plano cicloviário seja atendido até 2028 com os 1.800 quilômetros que estão previstos. Então, esse é um mapa existente até 2022. Na sequência, o entregue em 2023, em azul, destacado em azul, e implantação até 2024. Então, é isso, pessoal. Queria apresentar esses programas, tanto a requalificação de ciclovias, que é um programa inédito lançado pelo prefeito Ricardo Nunes, que vai possibilitar com que o cidadão, os cicloativistas, o usuário desse transporte possa ter mais segurança em seu deslocamento, que tenha segurança, qualidade e incentivar aí a mobilidade ativa. Então, quero agradecer aí ao prefeito por isso e também falar do lançamento do edital, como disse o prefeito também, que ele nos autorizou, das 158 quilômetros novos de ciclovias, que, a partir de segunda-feira, nós estaremos publicando esse edital. Muito obrigado a todos. Obrigado. Fernando. Para a gente ganhar tempo, o Pedro já faz Isso, acho que a gente já pode ir para o Ruas Abertas. A gente também tem um vídeo, né? E depois a apresentação. A gente pode soltar o vídeo do Ruas Abertas, por favor. Quem passa pela Avenida Paulista aos domingos e feriados já sabe que encontra ali uma área de lazer aberta para quem quer passear, seja a pé, de bike ou de patins, e curtir várias atrações. Agora, dentro do programa Ruas Abertas, o bairro da Liberdade também se transformará aos domingos e feriados. Está aí mais um local da cidade com algumas ruas principais, sem trânsito de carros. São 4 os trechos em que os pedestres poderão caminhar ainda mais tranquilamente. A Rua dos Estudantes, a Rua dos Aflitos, grande parte da Rua Américo de Campos e a Rua Galvão Bueno. Para nós somos comerciantes, eu creio que vai agregar bastante e também para o turista, né? Fim de semana fica muito lotado, aí aumenta o trânsito, né? Então acredito que fechando vai ter um fluxo melhor. Vai aumentar o espaço, vai atrair mais pessoas. E para quem for ao Hospital Leforte, não se preocupe, haverá acesso garantido para carros no trecho da Rua Galvão Bueno, entre a Rua Barão de Guape e a Américo de Campos. Já a Rua Tomás Gonzaga continuará com livre circulação de carros, mesmo nos dias de ruas abertas. Isso facilita o acesso aos estacionamentos e dá maior fluidez ao trânsito. Então eu acho bem legal porque é um pouco mais para passeio, muitas lojinhas, rua pequena. Então eu acho que a prefeitura fazendo isso, a população vai ter um espaço para passear no domingo, né? O horário de abertura será das 9 às 20 horas, lembrando, sempre aos domingos e feriados. É mais um espaço recheado de história e cultura para curtirmos juntos, com segurança e tranquilidade. Nos vemos por lá!
Está funcionando o meu... Bom, bom dia a todos e todas. Queria também começar agradecendo o prefeito por essa oportunidade de desenvolver projetos, né, inovadores e com foco nas pessoas, né? Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. A gente acredita realmente nessa cidade cada vez mais humana e o prefeito tem liderado todos esses projetos aí urbanos. Então, para a gente é um privilégio muito grande e atuar também sempre com os demais secretários, secretárias aqui presentes. Foi muito importante, durante esse processo de concepção do projeto, a integração de todos. Um agradecimento especial aí ao pessoal da ADESAMPA, uma agência que pensa no desenvolvimento local, um apoio muito grande, da CET também, sempre muito parceira, e os demais órgãos. A gente acredita que esse passo da liberdade é importante também para a recuperação da região central, aí por parte do comitê Todos pelo Centro. E também, claro, a equipe, todo mundo que trabalhou bastante aí nesses meses para viabilizar esse projeto, que contou com uma ampla participação da população, né? A gente teve 4.200 contribuições no Participe Mais, que ficou aberto durante 40 dias, depois 2 audiências públicas presenciais no próprio bairro, e foi uma oportunidade muito boa de conhecer cada vez mais de perto as pessoas que constroem esse lugar todo dia. Tem uma apresentação. Isso. É a apresentação do Ruas Abertas. Não está? Você passou para quem, Pedro? Passou para onde? Para a gente poder colocar. Nossa Ascom enviou. Não enviou? Oi? Silvia. Bom, se não tiver, a gente pode colocar aqui problema. direto no computador também, ou se não, dá para o Fernando, olha. E a gente coloca. Isso. Já vão colocar e aí depois você pode passar daí. Mas eu acho que se você quiser dar alguns números, tudo aí a gente já passa para o pessoal visualizar todos esses detalhes. Claro. Bom, a gente tem tudo de cor aqui, também é um pouco tranquilo. Bom, o processo começou em abril com a realização de uma hackathon, trazendo ideias de inovação para o bairro da Liberdade, contando com vários estudantes, etc. E no mês de junho, a gente abriu essa consulta pública. Julho e agosto tivemos audiências públicas presenciais, como havia dito. Esse processo realmente foi muito rico, no sentido de realmente encarar as audiências, encarar a participação de moradores, de comerciantes, do pessoal do hospital, por exemplo, que são muito impactados, que constroem o dia a dia daquela região, né? A gente entendeu que realmente era um projeto que não dava para ser feito somente pelo poder público, era uma construção realmente muito coletiva. E também nisso, nessa linha de como foi construído o projeto, a gente teve algumas pesquisas de campo que revelaram já um predomínio de muitos pedestres na região da Liberdade. É uma região que já concentra ali um predomínio realmente imenso dos pedestres, que tem que ser valorizados com mais conforto, com mais segurança. Então, o projeto partiu desse ponto. E nas nossas pesquisas, né, a gente identificou que nos domingos, especialmente, tem maior desorganização no sentido de que pedestres cruzam fora das faixas de pedestres, etc. E a gente precisa cuidar, né, dessa segurança, garantir esse conforto, e essa proposta vai nesse sentido, né, de colocar essa prioridade para as pessoas. Também tem com isso outras experiências que podem vir do local, uma dinamização do comércio, etc. Então, foi mais ou menos isso. As ruas que a gente tem, que fazem parte do programa, são as ruas Galvão Bueno, né, como foi apresentado aqui, um trecho da Américo de Campos, a Rua dos Estudantes e o Beco dos Aflitos. No Beco dos Aflitos, a gente destaca a participação extremamente importante das organizações ali, especialmente ligada aos aflitos, e que revelam muito da característica da Liberdade de um lugar diverso, um lugar com várias camadas de história que tem que todas elas ser valorizadas, né? Enfim, foi um processo realmente feito de perto, né, com as pessoas, que vão revelando aí essas múltiplas camadas. Acho que vale lembrar que a gente aumenta em 174% o espaço disponível para pedestres na região. Então, a gente encara que realmente isso é uma medida importante face às discussões globais de predomínio da mobilidade ativa. E lembrar também que essa fase da operação do programa Ruas Abertas, que começa agora, no próximo domingo, dia 1º de outubro, ela é uma fase inicial
que vai contar com uma segunda, que essa sim ainda vai ter obras de qualificação. Então, a gente vai ter aumento, extensão de calçadas, a gente vai ter aumento da permeabilidade do solo, revelando, né, uma característica de pensar o todo da região do centro de São Paulo, de como melhorar a absorção ali na região da Liberdade, ter um trabalho especial com resíduos sólidos, pode garantir mais segurança, inclusive para a drenagem na Baixada do Glicério. Então, não é só entender a região ali naquele perímetro fechado de algumas ruas, é entender o todo dessa região. Então, a gente entende que é um projeto importante e que foi feito com cuidado. A gente está ainda aberto com a população. Foi muito importante a participação da Feira da Liberdade, dos artesãos. Eles vão ter ali um acesso garantido pela Rua dos Estudantes. Os moradores do edifício Regente Feijó também, a gente teve reuniões que foram muito produtivas. E, enfim, com essa participação de todos aí, a gente crê que o projeto pode ser um sucesso para melhorar as dinâmicas aqui do centro e tornar a cidade de São Paulo cada vez mais sustentável, cada vez mais humana. Então, obrigado, prefeito. Ô Pedro, era bom você colocar a quantidade de pessoas que participaram, mais de 4.000 das audiências. 4.200 contribuições, né, que a gente teve no Participe Mais, fora as audiências cheias. E, desse total, prefeito, a gente teve uma aprovação de 89% em relação à proposta, tanto da fase 1 de operação, quanto da fase 2 de obras. Então, para a gente isso revela muito, né, o quanto a cidade quer cada vez mais viver os espaços públicos, conviver e experimentar uma cidade que é maravilhosa. Então, é isso. Bom, é bom ressaltar também, pessoal, que a gente tinha aí antes da pandemia algumas ruas que eram ruas abertas, por conta da pandemia tiveram que serem suspensas. E agora, com os estudos, a gente está retomando. Tinha ruas que tinham problemas, que acabou virando pancadão, que não tem condições de ter, mas todo o trabalho aqui da Secretaria Municipal de Mobilidade, CT, e Licenciamento e Urbanismo, trabalhando nos estudos para poder, gradativamente, ir abrindo as demais ruas e começa aí pela Liberdade. Uhum. Não conseguiu? Não, a gente não conseguiu passar a apresentação, a gente pede desculpas, mas eu já passei no WhatsApp de todos os jornalistas aqui presentes, tá bom? Eu já estou com a apresentação completa, foi feito o detalhamento aqui no Pedro, mas vocês já estão com a apresentação. Aí, se quiser alguma consideração a mais, vamos fazer as perguntas. Sim. Tem alguma coisa, Milton, para complementar? Não, da parte de trânsito, a gente está com as condições de fazer toda a implantação aí, né, e ter todo o processo de divulgação aí a partir dessa semana, prefeito, né? A partir da segunda-feira a gente vai fazer toda essa divulgação, divulgar junto com o pessoal da SMU aí todo esse trabalho. Tem uma preparação aí, principalmente junto aos comerciantes, para não mudar o atendimento, o abastecimento, né, a recarga dos estabelecimentos. Tá? Tá ótimo. Alguma coisa, Carol? Prefeito, acho que só reforçar e complementar a importância, especialmente dessa ativação do Ruas Abertas, aqui o nosso subprefeito Coronel Camilo, especialmente considerando essa região central, o nosso reforço e a nossa potencialidade do Todos pelo Centro, programa coordenado aqui pelo secretário Fabrício Cobra na Casa Civil, e dizer da importância realmente dessa ativação, de transformação desse território, de agregar a sociedade civil organizada e, ao mesmo tempo, todos os comerciantes e todos que vivem ali daquele entorno. É uma iniciativa muito importante da Prefeitura de São Paulo, no sentido de trazer os comerciantes cada vez mais para perto e de potencializar essas áreas, garantindo, obviamente, a segurança viária, né, e a mobilidade dos munícipes, fazendo com que eles ocupem cada vez mais espaços públicos, especialmente aqui na região central, prefeito. Obrigado, Carol. Nataline. Aproveita, Nataline, está cheio de jornalista aí, conta que nós temos ônibus elétrico, a ampliação da área de cobertura vegetal, nossa virada ao ODS, os jardins de chuva. Operação altas temperaturas. Operação altas temperaturas. E agora estamos discutindo a mudança da matriz energética que a Prefeitura usa para começar também a implantação sob a sua ordem. É isso aí. Sobre o tema aqui da ciclovia, que você está quero feliz. só dizer que é que na reunião você falou que agora vai começar a usar bicicleta. Conta para o povo. O prefeito, é uma iniciativa importantíssima, quer dizer, é uma sequência de iniciativas que o senhor está tomando, junto com todos os secretários envolvidos, o governo como um todo,
e a bicicleta é fundamental, importantíssima para a gente mitigar as emissões de gases na cidade. Vai aumentar relativamente bem o uso da bicicleta, o povo precisa aderir a isso de uma maneira mais firme e a Prefeitura está cumprindo o seu papel. Se soma essa iniciativa, esse projeto, se soma, junto com Ruas Abertas, se soma a série de medidas que a Prefeitura de São Paulo está fazendo, o esforço para cumprir o Plano Clima, que foi uma iniciativa inédita no Brasil, em termos de prefeitura, é um plano inédito no Brasil. Então, a gente fica feliz de ver, sob o seu comando e o governo municipal, andar as coisas na cidade, no sentido de preparar a cidade para o nervosismo que o clima está com a gente. Nós precisamos acalmar um pouco o clima e São Paulo está dando a sua contribuição. É isso. Só ressaltando, Nathalie, a questão da OIDA, que é algo super importante para a gente, que está reativado, cuidando da questão das áreas dos mananciais, o grupo que a gente instituiu para o cuidado, fiscalização dos córregos da cidade, enfim, bastante ações por parte da Prefeitura de São Paulo com a sua agenda climática, o nosso Panclima, a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Nós inauguramos 3 parques, vamos inaugurar pelo menos mais 6. É o quadro 15 do plano diretor, que estabelece quase que mais 10% do território da cidade, que a gente vai desapropriar, manter como área permanente. Enfim, várias ações que a gente está desenvolvendo dentro desse contexto de ter uma cidade que continua comprometida com as questões de sustentabilidade, as questões ambientais. Ontem mesmo eu fui visitar lá o CEMACAS, não sei se a Juliana está aí, está aqui, muito bacana o trabalho que a gente tem lá, e aí, olha que interessante, a gente tem lá dezenas, centenas de animais silvestres, a puma, tucano, pássaros, bom, muitos, e a informação que eu tive lá, fiquei muito feliz, é de que é o maior centro de cuidado com os animais silvestres, acho que da América do Sul, e que, inclusive, a gente atende os outros municípios e o Estado, porque a cidade de São Paulo faz atendimento de outras cidades que não têm esse serviço. Nós temos lá 14 biólogos, 14 veterinários, uma estrutura muito bacana ali em Perus, que cuida dos animais que são pegos porque tiveram algum acidente ou que estão sendo animais que foram utilizados para o tráfico e acabaram vindo de outros locais. Agora, semana passada, uma quantidade muito grande, considerável, de pássaros, a gente tinha aqui, cuidou, tratou e levou até Pernambuco, se não me engano, se estiver errado, você me corrigir, para poder soltar esses pássaros no habitat deles. Quer dizer, algo realmente exemplar da cidade, que é muito bacana. Mas, enfim, era isso. Prefeito, nós estamos com a apresentação agora do Ruas Abertas. É rápido, se... Então, você corre, Pedro. Vamos lá. Bom, você já está com... Os números eu já passei, né? Para onde eu aponto aqui? Aqui. Para onde eu aponto, gente? Para a tela? Isso. Como é que eu fecho? Problemas técnicos. Pronto. Boa. De novo, essa imagem mostra o perímetro que eu tinha descrito anteriormente, né, das ruas abertas, e esse aumento que eu também tinha mencionado, aumento de mais de 4.000 metros quadrados, que hoje são do leito viário, vão para as pessoas de maneira segura, né, o contexto dentro do setor central, do município de São Paulo. Um contexto histórico diverso, né, multiétnico, que é muito rico para a região, né, dá sempre diferentes perspectivas. Os números que eu havia mencionado sobre já um predomínio grande dos pedestres, que tem que, nesse caso, ser valorizado na região. As pessoas chegam, o menor número é de transporte individual e um predomínio ainda maior nas ruas que vão ser afetadas pelo programa. Beneficiadas, né, pelo programa, como a gente pode ver pelas imagens aí, que revelam um conflito grande entre o carro e o pedestre, que tem que ser claramente qualificado. Aí as pesquisas que a gente fez, né, a população já entende como inadequado, ali é o espaço de calçadas, o conforto, o espaço para mobiliário, etc., e que a gente pretende suprir aí com essas iniciativas.
Os objetivos já bem claros, especiais no dia de hoje, como estimular a mobilidade ativa, né, em consonância também com o que a Secretaria de Transportes tem feito, e com mobilidades inovadoras sempre, promover mais espaços de permanência, garantir segurança e conforto ao pedestre, valorizar o patrimônio e a diversidade cultural, dinamizando o comércio local. Um pouco do nosso processo participativo, que eu já havia contado para vocês, das mais de 4.200 contribuições no sistema, e aí se a gente somar com as audiências, os debates, esse número aumenta bastante, que foram essenciais para o projeto, com uma aprovação média de 89%. Aí um pouco da proposta, já com 2 trechos, mostrando um pouco de como vai ficar Tomás Gonzaga, que embora não tenha sua circulação interrompida, as vagas serão proibidas aos domingos, dando mais espaço de permanência para as pessoas ali nessa rua, que é uma rua essencial para o comércio gastronômico, principalmente. Aqui os próximos passos, a gente está hoje nessa abertura, né, que vai começar no próximo domingo, 1º de outubro, e a fase 2 dessas obras viárias também que eu já tinha mencionado, com exceção de calçadas, a melhoria das travessias em nível, implantação de jardins de chuva, já uma política que o prefeito tem feito em grande escala, liderado pelo pessoal da Secretaria de Subprefeituras, uma iniciativa importante, extremamente sustentável, a ampliação do mobiliário urbano e a iluminação. Obrigado. Podemos para as perguntas. O secretário Natalini, ele teve que sair mais cedo porque ele vai participar como palestrante de um seminário sobre mudanças climáticas. Então, dando início aqui às perguntas, eu vou começar, Bia, com a Maíra. Só vou pedir que você fale o seu nome completo e veículo, porque muitas pessoas aqui não conhecem, tá bom? Obrigada. Opa, então, bom dia a todos. Mayra de Jaimo, da Band. Bom, prefeito, sobre essa questão das ruas abertas... eu estou aqui, ó. Sobre essas ruas que estavam abertas antes da pandemia, queria entender exatamente quantas eram, se eram 25, né? Acho que 26 com a Paulista, se é isso mesmo. Quando que a gente deve ter uma notícia se essas ruas vai ser retomado o programa Ruas Abertas nessas vias, inclusive a São João também, né? Que estava tendo um estudo. E sobre a Santo Amaro, as obras, hoje foi publicado no Diário Oficial a prorrogação, né, das obras para setembro do ano que vem, um aditivo de mais de 3 milhões de reais. E aí queria que o senhor explicasse, por favor. Das ruas abertas, até cheguei a comentar aqui no início, a gente tinha realmente as 26, 25 mais a Paulista continuou, as outras estão em estudo, não sei se o Emilton, o Celso ou o Pedro tem alguma informação sobre o estudo, se a gente tem alguma... Na realidade, a gente teve essa suspensão na época da pandemia, em função dos problemas de aglomeração da Serra Cruz, e a gente está aguardando aí as novas reivindicações para poder voltar aos estudos, né? E poder reimplantar isso, reativar algumas dessas áreas de lazer aí das ruas abertas pela cidade. Tá? Então, a gente fica no aguardo disso, atendendo as demandas, né, para verificar a possibilidade de atendimento da parte de trânsito e toda a reivindicação da população. Tá bom? Ok. Com relação a Santo Amaro, eu não sei no detalhe, Mayra, mas foi necessário fazer uma ampliação da comunicação e da fiscalização para desvio do trânsito. A gente optou por acelerar as obras, né, e depois de tantos estudos que foram apresentados, e foi necessário um trabalho bastante intenso e complexo com relação aos desvios, orientação, sinalização do trânsito. Imagino que seja essa a questão que teve o aditivo do contrato, focado especificamente com relação ao trânsito. Acho que... E só sobre os estudos, não tinham estudos antes, porque elas já eram abertas, né? Então já não tinha sido feito um estudo antes da pandemia? Viu, Maria? É que tem toda uma reivindicação da própria população quanto à utilização. Algumas de bairro, elas estavam com uma utilização muito baixa e por isso que foram desativadas à época, tá? E aí a gente está é uma reavaliação de toda essa condição, tá bom? Dá um exemplo, claro. Butantã, por exemplo, que virou um pancadão, para ela poder entender. Exatamente. A gente tinha uma rua no Butantã, tá? Em que ela passou a ser um ponto de concentração, de praticamente um pancadão, que incomodava muito a região toda, e aí, em função disso, junto com a subprefeitura, a gente fez a suspensão nesse período. Tá? E, Mayra, se você observar, eu fiz questão de pedir para que
fosse feito assim, apresentado para vocês, a pesquisa com relação à aceitação. Quando você faz uma alteração, você tem que ter a maioria, evidentemente você nunca vai ter 100% das pessoas concordando. A gente chegou em 89% de aprovação com relação aqui à liberdade. Havia uma sugestão de algumas ruas, foi tirada a rua Tomás, o que saiu lá? Tomás Gonzaga estava prevista para colocar dentro das ruas abertas, mas nas audiências públicas, nas conversas, nos estudos, ela foi excluída. Então, acho que é importante que o poder público tenha isso, um diálogo, um debate, escutar a sociedade, aprender, né? Essa Tomás aí a gente ia colocar. Se não fosse escutar as pessoas, ela estaria lá e geraria uma série de dificuldades. Tem um condomínio perto, dentro desse contexto, que a gente fez um cartão para os carros poderem acessar, ou seja, fazer as coisas com cuidado para que a gente possa ter uma grande maioria de aprovando, né, que é o caso aqui da Liberdade, 89%. Essas ruas aí estão em estudos, aquelas que houverem concordância da sociedade, houver participação e que a gente possa efetivamente ter chegar num bom objetivo do que se pretende, a gente vai voltar a reabrir. Se caso contrário, não vai reabrir. Acho que um caso especial aí é desse caso do Butantã, que a comunidade desaprovou em quase que 100%, então não vamos insistir numa situação dessa, né? Então, era bom só destacar isso, a forma como a gente tem conduzido e dialogar dá trabalho, né? Então, mas você vai, reúne, faz audiência, convida as pessoas, debate, coloca os argumentos, escuta e vai ajustando para que a gente possa ter uma cidade harmoniosa dentro daquilo que a gente está desenvolvendo, né? Isso aqui é uma cidade muito grande, 12 milhões de habitantes, tem que ter um processo democrático de escuta e de aprendizagem para a implantação dos sistemas, e é o que está acontecendo com essas outras ruas aí. Bia. Bom dia a todos, bom dia, prefeito. Beatriz, da Jovem Pan. Só para eu tirar a dúvida, então são 25 no total das ruas abertas com a Paulista, só para eu ter certeza se eu entendi. Queria retomar a pergunta da Mayra sobre a São João. Tem mesmo um estudo, acho que é um momento que a gente fala bastante de revitalização do centro, pode ser interessante, existe isso, está programado. E saindo um pouquinho, prefeito, do assunto, o Solidariedade vai anunciar apoio ao senhor para o ano que vem, né? Já são quase 10 partidos. Queria um comentário, o que isso significa? Obrigada. A da São João, que a gente não queria adiantar, porque está desse processo, mas já tem um estudo, né? Se quiser comentar. A São João é uma reivindicação da própria sociedade civil, né, organizada, que fez esse pedido tanto para o Comitê Todos pelo Centro, quanto para a Secretaria de Urbanismo. Do ponto de vista urbanístico, é positivo a articulação do Minhocão ao Vale do Engabaú. É um lugar importante de ser recuperado na região. Entretanto, é um outro contexto que tem um predomínio de transporte coletivo, né, várias linhas de ônibus que passam por ali. Por isso, a gente está sendo bem cuidadoso nesse estudo, que ainda está em andamento. E, com certeza, nos próximas semanas, a gente deve divulgar alguma coisa e, de novo, ouvir cada vez mais a população para ter isso mais definido. Sobre o Solidariedade, só para você ter ideia, já faz um tempão que eu não falo com o Paulinho, com o pessoal do Solidariedade. Eu fiquei muito feliz de ver, inclusive pela imprensa, sobre o apoio que eventualmente vai vir, mas a eleição é só no ano que vem, né, gente? Mas eu fiquei muito feliz se realmente se concretizar, porque deve se concretizar, até porque o presidente do Diretório Municipal, o Pedro Nepomuceno, já declarou isso para vocês. Fiquei feliz, porque é um partido importante, né? Tem o vereador que participa, que é do Solidariedade, que está na Câmara, o vereador Sidney Cruz, vereador muito atuante, foi relator do orçamento, deve ser, possivelmente seja o novo relator do orçamento agora para 2024. Acho que é fundamental que a gente possa ter esse apoio aí pelo carinho que eu tenho com eles. Agora, ano que vem, né? Você está longe ainda, cuidar da cidade aqui. Marcela. Bom dia, Marcela Lorenzeto, da Rádio CBN. Prefeito, tenho algumas perguntinhas. Sobre o Ruas Abertas, vai ter essa primeira fase, que vai ser a partir do dia 1º de outubro. Tem data já para essa segunda fase, onde serão realizadas as obras que foram pedidas pelos munícipes, como aumento de lixeiras, ampliação das calçadas. Com relação às ciclovias, né, o projeto de expansão,
Os senhores falam que é a primeira vez que vai ter um programa permanente. Eu queria entender o que vai ser esse programa permanente, qual que é o objetivo e o que essa palavra permanente significa neste programa. E, por fim, prefeito, saindo um pouco da pauta, queria falar a respeito de um relatório do Tribunal de Contas do município que apontou um superfaturamento de 67 milhões de reais em pelo menos 18 obras emergenciais sem licitação. Queria que o senhor comentasse esse relatório e também explicasse o porquê do alto número de obras emergenciais que, de acordo com esse relatório, não eram emergenciais, não era necessário ter esse procedimento sem licitação. Obrigada. Tá. Ciclovias, a gente chama de permanente porque foi feita uma licitação, 64 milhões de reais, onde tem um registro do valor das obras. A gente vai ter que fazer uma licitação para cada trecho. Se a gente pegar um trecho em qualquer região da cidade que seja necessário fazer uma intervenção de requalificação, seja de sinalização horizontal, vertical, pintura, readequação, vai ser automaticamente chamada a empresa, ela vai iniciar a obra. Portanto, a gente vai estar permanentemente, esse valor ele é suficiente para a gente poder fazer a requalificação de toda a malha cicloviária necessária. Eu até comentei aqui, Marcela, no comecinho, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Onde é que está? Eu cheguei a comentar aqui, né, aquele estudo que a gente fez da quantidade... Achei. Está aqui, ó. O levantamento apontou que 81% do levantamento do ciclocidade, né, não é nem nosso, do ciclocidade, apontou que 81% da malha existente, quando foi feito, estava adequada, em boas condições. 19% precisavam de algum grau de atenção, sendo que 5% requeriam requalificação imediata e 2% estavam apagadas. Essa questão da manutenção permanente quer dizer que a gente vai fazer, logicamente, rapidamente esses 5% que requer atenção imediata e esses 2% que estão apagadas para poder corrigir, os 19% e, se houver, depois desses trechos, necessidade de fazer readequação, de fazer alguma intervenção, a gente vai poder fazer, porque já tem um contrato assinado para poder dar continuidade e atender às necessidades. Algum complemento sobre isso, Celso? Agora é isso. Então, como disse o prefeito, é permanente, porque desses 660 quilômetros, não necessariamente serão realizadas a requalificação nos 660 quilômetros, mas durante 2 anos, que é o prazo do contrato, a gente pode dar manutenção em até 660 quilômetros, se necessário. Então, é um programa inédito na cidade de São Paulo, porque a reivindicação e a reclamação é que nós tínhamos um grande sistema cicloviário, porém, não havia um contrato que prevesse a requalificação e a manutenção. Portanto, hoje a Prefeitura vai poder dar essa garantia de preservação das conquistas já efetivadas aí por toda a sociedade em relação às ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas. Secretário, só para, então, deixar bem claro para o nosso ouvinte, telespectador, então, a questão esse contrato dura 2 anos, antes do término já vai ser feita uma nova licitação para que não fique sem manutenção. Basicamente é isso. Sim, basicamente é isso. Exatamente. Com relação ao TCM, Marcela, que é importante a gente destacar, todas as obras emergenciais, elas são precedidas de uma solicitação da Defesa Civil. A Defesa Civil vai ver se existe algum risco de desabamento, tanto de margem de córrego como de encosta, e o objetivo é que você preserve a vida das pessoas e que você faça as ações para mitigar aquele risco que está ali iminente para acontecer. O engenheiro da subprefeitura também faz avaliação, o engenheiro da secretaria faz avaliação, depois de toda uma análise técnica que é feito o decreto da obra emergencial. Lembrando que o Tribunal de Contas é comunicado sobre aquela obra e que o Tribunal de Contas acompanha. Tem um fator muito importante, né? A questão do preço. Existe uma tabela CIURB,
onde o Tribunal de Contas acompanhou, inclusive demorou muito para poder fazer a liberação, e essa tabela CIURB, ela parametriza os valores a serem executados. O que é a tabela CIURB de uma forma muito simples para as pessoas entenderem? Quanto custa o metro quadrado de reboco, quanto custa o metro quadrado de assentamento de concreto, quanto custa o metro quadrado de ferro. Então, tem a tabela de preço pré-estabelecida de todos os serviços. Não é correto o que estão colocando e desinformando a população. Como se pegasse uma obra lá e falasse assim, olha, essa obra aqui, sem nenhum parâmetro, vou te pagar X reais por essa obra. Não. Existe um parâmetro técnico baseado na tabela CIURB. E aquela tabela do preço pré-estabelecido para os serviços é executada a obra, lembrando que antecede a solicitação de obra emergencial o relatório e o pedido da Defesa Civil. Então, se a gente tem obras de contenção de encostas, de canalização de córrego, para tirar imóveis, residências, riscos, é necessário que sejam feitas as obras, né? Por exemplo, eu fui visitar a Viela da Morte, em Sapopemba, que por várias vezes, e eu gostaria muito que a gente pudesse ter alguns parâmetros, agradecendo a sua pergunta, para poder explicar, de que naquele local é um morro, onde as pessoas, pelo déficit habitacional, acabaram construindo suas casas nos morros, já houve deslizamentos graves lá, e hoje a gente está fazendo todas as obras para contenção daquele morro, e assim a gente não ter risco das pessoas poderem desabar e ter até morte, como já houve lá, por exemplo, né? Então, é importante que tenha, pelo menos, essas duas informações, ou melhor, 3 informações. Tribunal de Contas acompanha, número 1. Número 2, acompanha e a gente comunica o Tribunal de Contas. Número 2, as obras são precedidas de solicitação da Defesa Civil. Não é o prefeito, o secretário A ou B que vai lá e fala que eu vou fazer uma emergencial. Precede de solicitação da Defesa Civil, vai o engenheiro concursado, faz análise, valida o laudo ou não, todos os relatórios para definição se é uma obra emergencial, elas têm registro fotográfico à disposição de vocês, inclusive qualquer uma delas, acho que até deve estar publicado, inclusive acho que no site, se não me engano, está publicado? Marcelo me confirma aqui, publicado no site, qual era a situação, o que levou a Defesa Civil e os engenheiros determinarem aquilo como uma obra emergencial, feita aquela obra, com o registro fotográfico de antes e de depois, e o preço é tabela CIURB. Portanto, não há de se falar em questão de superfaturamento, isso é uma irresponsabilidade fazer isso, né? E vai chegando perto da eleição, evidentemente, fica todo mundo aí bastante exaltadinho, né, para querer colocar alguma coisa, né? Bom, enfim, era isso. Eu tenho muita tranquilidade com relação a esse tema. Agora, evidentemente, em qualquer setor da Prefeitura de São Paulo, qualquer a gente tem todos os órgãos de controle, que o Tribunal de Contas é a Câmara Municipal, a nossa controladoria, e em qualquer área, em qualquer serviço, em qualquer compra, em qualquer aquisição, qualquer agente público vai sofrer as sanções se, por acaso, cometer algum ato que não seja de acordo com as regras estabelecidas, com aquilo que a gente prega, que é a seriedade, a ética e o bom uso do dinheiro público. Tá? Mas eu não quero ser repetitivo, mas serei. Os preços são baseados na tabela CIURB. Não existe invenção de preço. Não é ninguém que vai lá e dá um preço. O preço é baseado na tabela CIURB. Precede de análise da Defesa Civil e do engenheiro de carreira. Ele vai lá. Não é ninguém que não é alguém de carreira habilitado para fazer a análise e determinar se aquela obra é de emergência ou não. Pedido de obra de emergência, a gente tem aqui centenas. E aí vai lá o técnico e vê se realmente tem um risco, não tem um risco. O caso que existe o risco, a gente, obviamente, tem que ir lá e fazer para, inclusive, preservar a vida das pessoas. Então, era esse assunto, né? Ciclovia, esclarecer permanente, TCM, tinha mais uma... Ah, tá. Aí a questão de obra, né, Pedro? São as obras, calçada permeável, alagamento? Nossa expectativa é de lançamento da licitação até o final do ano. Claro que com alguns ajustes, né, a gente já está com um projeto em elaboração bem maduro, na verdade,
mas o próprio programa, a primeira fase, vai trazer algumas novas informações que a gente pretende aprimorar o projeto, claro, com esse compromisso com o recurso público também, que aí a obra é definitiva e depende de um investimento maior. Começa dia 1º, né? Dia 1º. Não, essa primeira etapa, dia 1º, está fechada. Acho que a Marcela perguntou as obras da segunda etapa, né? Da segunda fase. Então, a gente solta a licitação esse ano do projeto para requalificação. Petrocilo, alguma questão? Alguma dúvida? Aqui. Duvido que o Petrocilo não pergunte. Ele vai na sequência, a Jéssica já está com o microfone. Eu estou com o microfone. Isso, só o seu nome completo, o veículo. Claro. Jéssica Rocha, TV Globo. Eu tenho uma pergunta sobre a manutenção permanente. Para quem a sociedade vai recorrer em relação à manutenção? Porque o ciclista que vai poder fazer o pedido por quem, qual que é o canal, por onde que essas pessoas vão encontrar para fazer o pedido da manutenção? Bom, a população pode reivindicar a requalificação através do portal 156. Além disso, também nós temos estamos disponíveis na Câmara Temática de Bicicleta e também a gente acompanha as demandas dos cicloativistas, em especial pelo 156 mesmo. Tá bom? Também Jéssica, do Metrópolis, por favor. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu sou a Jéssica Bernardo, do Metrópolis. Queria fazer 2 perguntinhas. Primeiro, sobre Ruas Abertas, né? Como o prefeito mesmo disse, esse era um programa que tinha algumas ruas localizadas em bairros periféricos da cidade que eram beneficiadas pelo projeto, né? Existia uma promessa, inclusive, de que esse programa ocupasse as 32 regiões de São Paulo, ali, nas 32 subprefeituras de São Paulo, que essa promessa, de fato, nunca foi cumprida totalmente, né? A gente tinha algumas ruas que somavam ali mais de uma rua na mesma subprefeitura, as 32 ao todo, acho que a gente nunca chegou a alcançar. Eu queria entender um pouco melhor essa questão dos estudos. Então, primeiro, por que a prefeitura decidiu priorizar o centro, mais uma vez, com relação aos estudos, né? A gente falou agora sobre a Liberdade, temos um estudo sobre a São João. Queria entender por que a prefeitura priorizou o centro nessa retomada aí da expansão do programa. E também queria entender um pouquinho com relação aos prazos, né? Se a prefeitura pretende, até o final da gestão, né? Se o prefeito pretende alcançar, por exemplo, essa meta de ter ruas abertas nas 32 subprefeituras, ou, enfim, tem alguma outra meta relacionada aos bairros periféricos, né? E sobre a expansão das ciclovias, eu queria só entender se tem alguma data específica para começar a expansão desse trecho que foi citado aqui, se isso começa já com essa licitação agora, enfim, se tem algum prazo pensado aí. Bom, em relação à expansão, o contrato foi assinado, então a gente, a partir da próxima semana, já deve iniciar com as ordens de serviço. Com a requalificação, desculpa. E a expansão? A expansão. Desculpa, eu entendi a requalificação. Não, a expansão... Segunda-feira a gente publica o edital. Aí é o prazo, né? Publica o edital, prazo para poder apresentar, se não houver recursos, se não houver nenhum problema de órgão de controle, conclui esse ano, conclui e inicia esse ano ainda, né? Sim, a ideia é que esse ano a gente consiga colocar e dar o início das obras. Mas depende de prazos legais, né? De se teremos manifestações, teremos recursos. Ok. É isso aí. Das ruas abertas nos bairros, eu não sei se a CIURB tem algum plano de... A gente está fazendo, reestudando, né? Não sei se a gente consegue abrir... Quer falar, Hamilton? Na realidade, o programa Ruas Abertas sempre foi uma reivindicação da população. Então, o que a gente entende que tem que ter toda essa demanda por parte da população, e principalmente, puxando o exemplo da região da Liberdade, tem que ter, principalmente, a aceitação da população. Simplesmente a gente adotar um parâmetro de instalar em todas as subprefeituras, eu acho que tem que ser levado muito em consideração a aceitação, a utilização correta dessa área pela população. A exemplo que a gente citou anteriormente, o caso do Butantã, que foi completamente, né, uma distorção
dessa utilização, por isso que foi desativado. Então, tem uma série de critérios que a gente estabelece junto com a subprefeitura da região, principalmente, que é o órgão em que chega essas demandas e a gente trabalha em cima disso, tá? Deixando muito bem claro que é principalmente para atender a população, tá? Não é uma reivindicação simples que a gente vai fazer em todas as subprefeituras, um programa só para atender um número X, tá? Eu acho que tem que ter essa situação. A gente fez inúmeros trabalhos em todas as regiões da cidade, tá? E muitos deles não foram para frente em função dessa, eu falo não aceitação mesmo, porque tem que ter a participação popular de todo o processo. É isso. Jéssica, né? Tem duas Jéssica aqui, então? Jéssica Tem. e Jéssica? Globo e Metrópolis. Oi, Jéssica, deixa eu te falar, agora tem uma série de ações que a Prefeitura está fazendo, está aqui o Cacá, nosso secretário de Esportes, por exemplo, nós estamos fazendo 4 centros olímpicos na cidade. Estamos fazendo uma ampliação enorme das áreas para a população utilizar, que é a requalificação das praças. Eu já inaugurei 3 parques, vou inaugurar mais 6 parques. A gente está desenvolvendo, principalmente na periferia de São Paulo, muitas opções para as pessoas poderem utilizar os espaços e terem as suas atividades. Nós, por exemplo, nas nossas escolas, a gente está fazendo o projeto piloto das escolas abertas no final de semana, para as famílias poderem utilizar os espaços, as quadras, os equipamentos públicos. Nós instituímos, dentro da Secretaria da Pessoa com Deficiência, um evento super importante que tem acontecido uma vez por mês em algum céu na cidade, né? Nós temos 58 em vários cantos da cidade, que é um programa para as pessoas com deficiência poderem fazer as suas atividades, ter todos os serviços da Prefeitura de São Paulo. Nós estamos fazendo o Mexa-se, que é um programa da Secretaria de Esporte que acontece em várias regiões da cidade. Pedal Sampa, fornecimento de bicicletas gratuitas para elas poderem utilizar. Então, evidentemente, é importante a gente ter mais ruas abertas, mas só para deixar para ti que a Prefeitura não tem deixado de ter esse olhar com relação à ampliação das oportunidades de espaços para as pessoas poderem fazer as suas atividades de lazer, esportivas, culturais. Eu acho que é importante. Gostaria aqui de complementar, que até em relação à expansão, eu gostaria de deixar também aqui frisado que a expansão ela já iniciou, tá, com a PPP da habitação e com a implantação da Corifeu, tá? Então, esse edital que será publicado na segunda-feira é para complementar a meta dos 300 quilômetros até 2024. Então, é para complementar, mas a expansão ela já iniciou e está em andamento. É isso. Vai ter obra na cidade, Jéssica, para todo lado. Mais, né? Hoje já tem 1.300, vai ter mais. Nós temos questionamentos de mais 2 jornalistas antes de encerrar a coletiva. Petrocínio. Bom dia. Prefeito, não, só para esclarecer, os 64 milhões vão ser até o final de 2024. Os 64 milhões do programa. O contrato ele é de 1 ano, prorrogável por mais 1, portanto, 2 anos. 2 anos. Ele pode durar durante 2 anos. Não quer dizer que a gente vai usar os 64 milhões, ô Carlos. Está registrado o preço, a gente tem a necessidade já premente de iniciar logo as obras em ciclovias que são muito ruins, então vai começar, só que a gente vai ter 2 anos se surgir alguma ciclovia que hoje esteja boa, mas daqui 1 mês, 60 dias, ano que vem, ela apresentar problemas, a gente já tem um contrato para poder dar ordem de início e pedir para arrumar aquela ciclovia. Era o pessoal que usa bicicleta na cidade precisava de ter uma atenção maior da Prefeitura, né? Eu recebo bastante reclamação, tinha bastante reivindicação, pedindo um olhar para isso, a nossa secretaria, a Prefeitura como um todo, e aí foi essa ideia da gente fazer essa licitação para deixar pronto, porque para você soltar uma licitação, o tempo que demora, é um negócio absurdo. Então, a gente já deixou com o registro do preço pré-estabelecido. Hoje, se a gente tiver hoje uma ciclovia na rua B e que ela esteja boa, mas daqui a um tempo ela fique ruim, a gente aciona esse contrato
e vai poder rapidamente fazer a revitalização. Então, pode ser que a gente não use os 64 milhões, mas, se necessário for, a gente tem para requalificar. Imagine que toda a ciclovia fique ruim, todas. A gente vai ter condições de arrumar 100% daquelas da ciclovia existente e tem as novas, que aí, evidentemente, vai estar na garantia, né? Sim, e só em relação ao Butantã, a população que foi contra a rua aberta, teve alguns outros bairros também, já nessa fase de estudo, que algumas outras vias que a população também não foi favorável à ideia? Eu não lembro muito. Nós tivemos, sim, tá? Principalmente nas áreas periféricas, né? Em razão desse, a gente pode falar até do mau uso, né, dessas condições, que teve totalmente uma distorção do uso e começou, principalmente, esse fato dos pancadões regionalizados pelo fechamento da rua. Tá? E aí a gente teve uma reivindicação até da própria Polícia Militar para a desativação junto com esse trabalho praticamente de segurança pública. Tá? Teve bastante, principalmente nas áreas periféricas. Eu acho que interessante foi a fala do prefeito aqui, Ricardo Nunes, que a gente está criando pontos de lazer, né, os grandes parques, todo esse tratamento. Tá? Então, eu acho que isso também torna a região mais segura para você poder fazer esse atendimento e sem ter toda essa desvirtuação aí do uso, né, em áreas públicas, em áreas, né, normais aí pela cidade. Tá? Então, é uma preocupação muito grande que envolve tanto a Prefeitura, a Polícia Militar, para garantir a segurança, principalmente os usuários, né? Que pode dar uma falsa impressão que o local é seguro, né, prefeito? Tá? Eu acho que isso que é a grande reflexão que a gente está fazendo. Tá bom? Isso. Viu, Carlos, só para te dar um exemplo, o Parque Anhanguera é um parque fechado. Hoje ele está aberto, monitorado, com segurança, a Guarda Civil Metropolitana lá dentro, uma área importante para as pessoas poderem visitar, que antes a gente não tinha. A gente tem outros parques, o Renan até comentava agora de manhã, aqui vai ter de ciclovia, o Interparques, né, Juliana? Que a gente vai colocar quantos para caminhada de bicicleta? 170 quilômetros, Carlos, para caminhada de bicicleta dentro do programa do Interparques, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. O Anhanguera, né, Juliana, que era fechado, a gente abriu agora para uso, né? Me corrija se eu estiver errado aqui, já aproveita, senão... Hã? Sim, o refúgio continua fechado porque não tem um plano de manejo, mas o Anhanguera está aberto para receber visitação. A gente está até fazendo campanha para as pessoas irem utilizar, que tem tido até pouca utilização por falta de conhecimento da capacidade que o parque tem de receber as pessoas. Mas tem sido ofertado para a população vários espaços na cidade. Queria ressaltar aqui de novo, tanto os espaços do esporte. Nós estamos requalificando quantos clubes, Cacá? Hoje estamos em obra com mais de 20 clubes requalificando, reformando piscina, reformando ginásio, piscina, pista de caminhada, de Cooper. Então, a gente está fazendo bastante obras e bastante readequações para que a população de São Paulo possa ter espaço para o uso do lazer, até mais seguro, né? Que aí você tem lá um espaço requalificado, um espaço que não quer dizer que vai ser abandonado a ruas abertas, né? Mas a gente tem várias opções de lazer e vamos ampliar ainda mais para as pessoas aqui da cidade. O jornalista do blog, eu peço só que fale o nome e o veículo, e depois a Jéssica da Globo surgiu uma nova dúvida, aí para a gente encerrar, então, por favor. William Cruz, do Poetal Vai de Bike. Eu quero perguntar sobre a manutenção de ciclovias. Primeiro, saber se inclui refazer o pavimento em alguns lugares, porque tem algumas, como a Rafael de Barros, que precisaria refazer nela inteira. Outra pergunta, se o cidadão pode ficar tranquilo que a largura não vai diminuir, como aconteceu, e a prefeitura já teve que voltar atrás. Se a prefeitura está atenta que tem ficado um degrau entre o asfalto e a sarjeta em algumas ciclovias, às vezes bem no meio da ciclovia, como aconteceu na Rebouças, que precisa rever isso meio urgente. E se a prefeitura pretende continuar naquela proposta de colocar iluminação de LED nas ciclovias, como foi anunciado em abril desse ano. Obrigado. Em relação ao pavimento, sim. Tá? Aí eu vou pedir o Dalton aqui para que me ajude em alguns questionamentos. Dalton, você pode
falar um pouquinho também, por favor? Que aí questão técnica... Oi. Só se apresenta seu nome completo e a função para os jornalistas se informarem, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Dalton Gaia, sou coordenador geral do Plano Cicloviário da cidade de São Paulo. Bom, o programa ele prevê a pavimentação, e a pavimentação sempre através da SM Sub, que é um contrato da SM Sub. Então, pega sempre carona no pavimento novo, e nos locais onde não tem o pavimento novo, será feito este contrato através da SM Sub, com relação aos locais onde precisa a requalificação do pavimento. Qual a outra dúvida? Desculpa. Não está previsto no programa de estreitamento de ciclofaixa e nenhuma das ciclofaixas, muito pelo contrário, é possível em algumas delas, inclusive, ampliar essa largura que está sendo previsto. A outra pergunta é sobre o degrau que tem ficado na reforma das avenidas entre o asfalto e a sarjeta, que às vezes é bem no meio da ciclovia, oferecendo tudo que é na... Com relação aos degraus, nós vamos conversar com a SM Sub e nós vamos resolver esses problemas com toda certeza. Aí a outra pergunta é sobre a iluminação de LED, que foi anunciada em abril pelo secretário de... A iluminação de LED era um estudo que estava sendo desenvolvido através da SMT, na época. Ele não está concluído, então, neste momento, não tem nada conclusivo com relação à iluminação de LED. O que se estuda hoje, na verdade, é a iluminação da própria ciclofaixa, ciclovia, nos locais onde é necessária. Ok. Jéssica, por favor. Obrigada. Jéssica, novamente, Jéssica Rocha, da TV Globo. É só uma dúvida, são duas perguntas, uma para o prefeito e outra para o Celso, só para esclarecer em relação, Celso, ao canal, para as pessoas perguntarem. A pessoa liga no 156 e aí, efetivamente, já tem essa opção lá. Como que essa pessoa... Eu só queria entender se isso já está implementado, como que a pessoa faz essa reclamação, que tipo de reclamação do Ruas Abertas também. Para manutenção, a pessoa tem um canal também para poder... Assim como tem do 156 para pavimentação das ciclovias, é o mesmo canal, isso está tudo junto dentro do mesmo projeto. E, prefeito, eu quero aproveitar que vocês falaram sobre os pancadões, a minha pergunta ela sai um pouquinho, é sobre o barulho excessivo na cidade, da lei PSIL. A gente tem recebido um pouco sobre algumas denúncias de algumas pessoas, quando a gente vai nesses locais, dias depois, está tudo novamente, os pancadões continuam. Então, minha pergunta é em relação se a prefeitura vai aplicar as multas, vai fechar estabelecimentos, cancelar eventos que são com barulhos excessivos em relação à lei do PSIL. Então, são essas 3 perguntas. Desculpa, gente. Vamos lá. Jéssica? Eu. Tá. Jéssica, então, em relação ao canal, o portal 156, ele direciona todas as demandas que têm relação com a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, direciona para a nossa secretaria e lá nós damos o encaminhamento que for necessário. Tá? Então, em relação... Esse é um dos canais, que é o portal 156, que abrange todos os serviços da Prefeitura de São Paulo. Tá? Fora o portal 156, como eu disse também, a gente tem câmeras temáticas funcionando toda semana, praticamente, né? Periodicamente, a gente tem as câmeras temáticas de bicicleta, então lá também é um dos canais que também chegam as demandas, além da própria secretaria, que qualquer cicloativista, qualquer pessoa pode fazer o seu protocolo até diretamente no protocolo da secretaria, sem problema. Tá bom? Só corrigindo, é uma vez por mês a câmera temática, toda semana. Por isso eu disse periodicamente. Uma vez por mês até. Apenas? Sobre barulho, Jéssica. Se a gente aplicar multa, lógico, né? Existe a legislação que especifica quais são as regiões, quais são os decibéis, a questão com relação ao conforto das pessoas, a tranquilidade, uma função da prefeitura manter a ordem. A gente abriu concurso para agentes de postura, estamos em processo 175, que pode dobrar. Estamos em processo de fazer o concurso para poder ter, e nós estamos com um processo para a gente poder fazer, depois da decisão do STF, com relação à Guarda Civil Metropolitana, a gente ter uma
uma das ações junto com a Guarda Civil Metropolitana. Não ela como um todo, mas nós estamos vendo se vai ser o pessoal do IOP ou o pessoal alguma repartição da GCM, a gente vai instituir uma nova, mas está sendo avaliado isso. A gente vai ampliar, contando com, inclusive, o apoio da Guarda Civil Metropolitana nessa questão da fiscalização do PSIL. Então, um desafio bastante grande para a Prefeitura, mas que, com certeza, a gente vai apresentar e melhorar aí o atendimento com relação à questão da importunação sonora. Bom dia. Bom, a gente tem algo em torno de mais de 60 ruas, né, ruas abertas, né, e ruas de lazer. Na verdade, ruas de lazer são mais de 60 e ruas abertas a gente está indo para a segunda. A diferença é que, na rua de lazer, a população precisa oficiar a Secretaria Municipal de Esportes, que a gente avalia se tem comércio na rua, né, como o Hamilton já disse aqui, tem toda uma avaliação da população de interesse, e, em havendo a condição, a gente oficia, na verdade, a CT para que possa fazer o fechamento. A gente também avalia, depois, né, que é introduzida essa rua de lazer, se tem efetividade, porque, muitas das vezes, as pessoas pedem e, na verdade, a rua fica parada, e aí acaba atrapalhando o transeunte, ali, os moradores, e, muitas das vezes, acabam pedindo para cancelar, então, essa rua de lazer. Mas a gente tem feito vários estudos, né, inclusive pós-pandemia, onde foi feita a reavaliação desses espaços, mas é feita a gestão pela Secretaria Municipal de Esportes, né, através do 156, e também diretamente de ofício pela população, com abaixo-assinado de mais de 80% dos moradores, né, para poder ter essa ciência de que existe um pleito, na verdade, ali condizente com a realidade local. Porém, muitas das vezes, aquela rua não tinha um comércio e passa a ter um comércio. O que acontece? A gente tem que reavaliar esse pedido para, na verdade, não trazer prejuízo para o comerciante. Então, quem faz isso é a Secretaria Municipal de Esportes, né, com o auxílio da equipe aí da Secretaria de CT. Tá bom? Sim, são distintos. Sim. Precisa. Não, ele nunca parou, na verdade. Ele, na verdade, se arruma. Não os ruas de lazer. As ruas abertas aí é com a Secretaria de CT. O complemento sobre as ruas abertas? Isso. Posso falar? Na realidade, a intenção toda é uma reivindicação da população. Tá? O que a gente entende que deve ter essa manifestação, e, geralmente, a gente pega alguns grupos, não uma solicitação individual, mas alguns grupos junto, e a gente faz uma análise junto à subprefeitura da região. Tá? Um dos canais é o 156, tá? Pode ser feito essa reivindicação, mas geralmente são associação de moradores, ONGs, algumas coisas assim, que fazem essa solicitação. Tá? Individualmente pode chegar para nós uma solicitação individual, a gente vai demandar junto à subprefeitura e fazer uma avaliação em conjunto e também com a participação da comunidade. Um atendimento simplesmente individual tem que ser levado em consideração, tá? E a gente faz toda essa avaliação em conjunto, tá? Junto com a subprefeitura, que é o órgão que vai administrar toda essa situação, questão de limpeza posterior, uma série de situações, né, que a gente tem que levar em consideração. Tá? O comércio da região é uma coisa muito importante para a gente avaliar também, tá? Que geralmente são em grandes avenidas, vias de ligação e bem localizadas, que muitas vezes dependem do transporte coletivo, tá? Para ter a participação da população da comunidade. Tá? Então, por isso que tem muitos locais que elas foram desativados até pelo esse desinteresse com o decorrer do tempo, né? Que inicialmente tinha todo um apelo e depois tem esse desinteresse natural em função das dificuldades apresentadas e esse mau uso que eu falo para você. Tá bom? Agradecendo o prefeito, participantes aqui à mesa, todos os presentes, jornalistas. Já agora, quase boa tarde a todos. Obrigada.